A graça é esse presente de Deus para que eu e você pudesse reinar em vida. Ela revela o caráter de Deus. Ela não revela quem eu sou, mas ela revela quem Deus é. Graça é esse presente que revela quem Deus é. Não revela quem eu sou, revela quem Deus é. Eu, sem merecer nada, Deus me entregando tudo, me tirando de uma história de derrota, de fracasso, aonde eu não tinha esperança, e me trazendo para um presente, aonde eu posso acessar essa graça e desfrutar pela fé de tudo que Ele planejou. Bom dia, Edneia. Bom dia, Lorena. Queria declarar um dia abundante sobre a vida de vocês. Pedir vocês para enviar essa live aí para mais pessoas. Eu também vou aqui enviar para a gente poder avançar e convidar aqui algumas mulheres nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural sobre nós para compartilhar. Nós vamos fechar essa semana aí aprendendo, né? Finalizando com chave de ouro a respeito da dimensão do amor de Deus por nós. E eu quero levar você nessa manhã e quem estiver aqui conosco a desfrutar disso, a acessar isso pela fé. Aleluia. Então é isso. Olha o que a Bíblia diz. Olha que nós passamos a semana toda meditando, crendo, declarando, né? Como eu tenho ensinado, murmurando sobre a respiração. Desde o Egito, lá, o povo de Deus perdeu a promessa de Deus, porque quando a promessa chegava, eles decidiam murmurar, olhando para a circunstância. Mas eu quero, nesse tempo que nós estamos crescendo, no ensino desse devocional, levar você a usar a murmuração sobre a palavra de Deus. Então, se Deus disse que pela riqueza de misericórdia dele, por causa de uma dimensão de amor, que eu não consigo, Laura, Flávia, Leilane, sejam muito bem-vindas. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu creio que vai ser um tempo precioso, que vocês vão sair daqui fortalecidas, edificadas e ainda mais nutridas pelo Espírito Santo para poder desfrutar de tudo que Deus planejou, mas para também resistir. Eu estava meditando hoje sobre a palavra resistir, né? A Bíblia fala sobre duas coisas: resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, mas também resistir firme na fé. Sabe o que é resistir? É você se posicionar de uma maneira que qualquer impacto que vem contra você, você não sai do lugar. Resistir é como uma parede de concreto, que aquilo não move você, não abala aquilo que você está vivendo, não abala as áreas da sua vida. E a Bíblia fala que em meio a qualquer coisa, Deus me chama e chama você para resistir firme na fé. Qual que é a única maneira de eu poder viver exatamente o que Deus me instruiu na palavra? Sobre um firme fundamento. Quando você olha para aquelas construções em outros países, que inclusive sofrem ali terremotos, tempestades, né? Furacões, você vê que eles criam uma técnica para poder construir casas que diante desses furacões, as casas deles não vão sofrer abalo, não vão sofrer impacto. Mas o que leva aquela casa, aqueles prédios a não serem destruídos quando um furacão vem, quando uma grande tempestade vem? O segredo está no fundamento. Se você estudar a fundo, você vai perceber que eles desenvolveram técnicas poderosas para estabelecer fundamentos que quando vier tempestade, quando vier terremoto, quando vier ali chuvas em grande escala, aquela construção, ela não vai ser destruída. Ela não vai sofrer abalo. As pessoas podem ficar naquele lugar que ela vai estar preservada. Por que eu estou levando você a entender isso? Porque é isso que a palavra de Deus quer fazer comigo e com você durante toda a nossa trajetória cristã. Ela quer ser o nosso firme fundamento. Ela quer ser sua base forte. Para quê? Para que você viva uma vida abundante. Mas para que também você esteja preparada para qualquer adversidade que esse mundo caído talvez venha tentar trazer sobre você ou abalar suas convicções de fé.
Para que você esteja preparada nessa corrida, a Bíblia fala que nós estamos correndo. Eu quero dizer para você, se hoje você está parada dentro dos planos de Deus, ou andando ali lentamente, não é isso que Deus planejou. A Bíblia diz que Deus me chamou e chamou você para correr uma carreira. Tem velocidade envolvida. E eu preciso despertar você nessa manhã. Se por algum motivo, por alguma frustração, algo que você não planejou, algo até que assim como eu, por muitas vezes, você orou e não aconteceu, e a frustração tentar tomar conta de você, e aquele sentimento, às vezes, enganoso do inferno, de desamparo, tentar tomar conta de você e levar você a negociar a velocidade, ou a olhar para a circunstância e falar, você quer saber? Eu acho que daqui pra frente eu vou parar um pouco. Eu vou parar, eu acho que eu não vou mais ser tão intensa como eu estava. Eu acho que eu não vou me dedicar tanto. Não faça isso. Isso é um engano do inferno para que você, a partir disso, não pare, mas você comece a retroceder. Eu quero te dizer que tudo na terra e no reino do Espírito, as coisas estão girando. Tudo está girando, está andando, mas não andando, correndo. É numa velocidade mesmo. E quando você decide parar ou diminuir a velocidade, não tem como você simplesmente ficar só parado ali. Como as coisas estão girando, se você está correndo, você está andando na mesma direção. Mas quando você para, aquele efeito que está girando vai fazer você a retroceder. E detalhe, como tem uma velocidade envolvida, você acaba retrocedendo numa velocidade ainda maior do que aquela que você avançou. Então, nesse dia, medite sobre aquilo, murmure sobre isso, pense sobre isso. O que eu posso fazer com essa medida de amor que Deus usou de misericórdia para me alcançar e me tirar de um passado deprimente, de uma vida sem esperança, aonde não tinha chance. Meninas, quando o Senhor Jesus me resgatou, eu estava vivendo uma vida exatamente assim, completamente sem esperança. Porque a minha esperança, ela estava naquilo que eu podia fazer, no trabalho que eu tinha, quanto eu ganhava, quanto eu conseguia fazer, nas conexões que eu tinha, nos relacionamentos que eu tinha. De repente, Jesus me encontra numa estação da minha vida, onde tudo isso me foi tirado. Tudo isso me foi tirado. Eu não tinha mais condições ali de fazer alguma coisa pelo meu esforço. Eu não tinha mais condições ali de continuar ali resolvendo tudo que eu precisava resolver, porque até mesmo que eu era muito boa naquilo que eu fazia. Então eu não tinha mais condições de resolver. De repente, o mundo veio, as trevas veio, e da mesma maneira que ele me levantou, ele me derrubou. E roubou tudo. Falou, agora é meu, tô tirando e você vai ficar para trás. E eu me vi sem chão. Eu me vi completamente sem esperança. Olhando para minha história, não tinha condições. A minha história não tinha condições, né? Eu venho de um passado que só histórias realmente muito ruins, de criação de pais ali, né? Sem nenhum tipo de exemplo, de acordo com a palavra de Deus, né? Eu fui completamente ensinado o seguinte: você precisa correr atrás, você precisa resolver. Porque se você não fizer algo por você mesma, você vai se dar mal. Ninguém vai fazer nada por você. Olha como que eu fui ensinar. Você não tem ninguém para fazer nada por você. Então, ou você dá um jeito de fazer, ou eu sinto muito, as coisas vão dar muito errado para você. Rapidamente, eu ali na adolescência para a juventude, eu dei um jeito de me virar e desembolar. E mais, não confie em ninguém. Principalmente num relacionamento entre homem e mulher. Então não confie, se você casar, se você viver junto, não confie no marido. E de repente Jesus me encontra nesse lugar, aonde eu não tinha em quem confiar e aonde recorrer. E ele me encontra, e eu posso hoje falar que eu literalmente vivi isso que Efésios 2, do 4 ao 5 está dizendo. Por meio da graça. Sabe por quê? É muito lindo, meninas. Ele me encontra num momento que eu não merecia. Ele me encontra num momento que eu fiz tudo errado. Ele me encontra num momento que eu tinha, vamos falar de maneira natural, eu tinha a chance da minha vida para dar tudo certo. Mas ele me encontra num momento que eu usei dessa chance
Porque as pessoas, no fim, você vai ver, as pessoas escolhem os caminhos e a Bíblia fala, até parece que esse caminho que você está escolhendo é bom, mas no final você vai ver, ele é um caminho de morte. E Jesus me encontra nesse caminho que eu escolhi, pelo meu livre-arbítrio, achando que era um caminho bom, e no final eu me deparo. Não foi com uma porta fechada, não. Foi com uma porta aberta, escrito, esse é um caminho de morte. Esse é um caminho de fracasso. Agora acabou. Agora, Satanás e as trevas e o mundo e as pessoas vão fazer você pagar um preço por tudo aquilo que você escolheu de errado. Mas Jesus me encontra nesse momento. Ele me encontra com esse amor que me alcança por meio da graça de Deus. Me encontra no momento que tudo que eu fiz para não merecer o que ele tinha oportunidade de me dar. E de repente, ele me resgata desse passado de tristeza, desse passado ali de tudo errado. E me dá uma nova história. E começa a me dar a oportunidade de trilhar uma nova história. E eu me vi ali constrangida, eu me vi preservada por esse amor que me ama e mais, me tira, olha o que a Bíblia diz. Delitos e pecados, eu estava morta, separada, sem esperança, tentando fazer tudo com as minhas próprias mãos. Ele me olha a minha incapacidade e fala, eu tenho vida abundante para você, só confia em mim. É para isso que eu quero te chamar nessa manhã. Se você está aqui, e eu creio que a grande maioria que está aqui já saiu desse passado de morte, mas talvez está vivendo um tempo agora na sua vida, uma estação que o diabo está tentando te enganar e falar para você, olha, não tem jeito. Você tem orado há quanto tempo por essa situação e ela não vai avançar. E por incrível que pareça, alguns episódiozinhos que a gente vai vivendo no nosso dia a dia tentam fortalecer essa mentira do diabo tentando nos enganar. Mas nesse dia, eu quero levar você a viver como Deus vive e a pensar como Deus pensa. Deus, pela graça dele, resgatou você e te deu um pacote. Meu Deus, é lindo demais. Eu tô aqui até com um pacote aqui atrás de mim. Deus me entrega um pacote, entrega para você um pacote escrito o seguinte: todo o meu planejamento está aqui para você. Tudo pronto. Vou até pegar, é muito poderoso. Deus está mandando fazer. Deus pega um pacote, aqui tem um pacote. E aqui dentro tá tudo que ele planejou. E ele entrega para mim e para você e fala, tá aqui. Tudo pronto. Aqui tá o plano certinho. Não tá faltando nada. Todos os detalhes estão aqui para você viver uma vida abundante. E mais, ele escreve. Olha que lindo. Por que tá aqui, olha? O amor que ama a Deus. Por causa do amor dele, ele fala, você pode viver tudo que eu planejei. Só que tem um componente para que você viva, a fé. Não duvida. Eu quero dizer para você, todos os dias, a sua maior tentação não vai ser muitas vezes seu temperamento, a ansiedade. Às vezes cada um aí tem uma fraqueza, uma área que você percebe uma vulnerabilidade, mas a sua maior tentação não vai ser essa. A sua maior tentação vai ser duvidar do que Deus fez, duvidar do que Deus planejou, duvidar do que Deus quer te entregar por meio da fé. Os episódios da sua vida, ainda que sejam pequenos, todos os dias, eles vão te acordar de manhã dizendo para você, nessa circunstância, você não vai conseguir. Nessa circunstância, você perdeu. Daqui para frente, você não tem força para avançar. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Mas eu quero levar você nessa manhã a pegar pela fé, a acolher no coração com mansidão e fazer aquilo que você precisa fazer. Deixa eu te falar, a graça de Deus salvou você de um passado deprimente. Mas agora você precisa se comprometer em acolher pela fé tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se Deus disse que em Jesus eu sou mais do que vencedora por meio daquele que me amou, eu posso vencer nesse dia
todas as aflições que estão tentando me perturbar. Eu posso vencer todos os meus conflitos emocionais. Eu posso vencer tudo aquilo que tenta me trazer ansiedade. Olha o que o livro de 1 Pedro diz. Meu Deus, é muito poderoso. 1 Pedro vai dizer que eu devo lançar sobre ele todos os meus cuidados, toda a minha ansiedade. Algumas versões vão dizer, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Mas sabe quando 1 Pedro diz isso? Antes disso, 1 Pedro vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo certo, na hora exata, eu sei que às vezes parece que o tempo acabou. Eu sei que às vezes parece que eu muitas vezes, a imagem que eu tenho é o seguinte, Senhor, então, o Senhor não está entendendo. Nós estávamos aqui com um jogo acontecendo. Agora, o time adversário já fez todos os gols. Inclusive, a gente estendeu o tempo do jogo. Fomos para os pênaltis. E eu perdi nos pênaltis. Agora o tempo acabou. O Senhor não tem mais o que fazer. Às vezes, a circunstância chega, leva você nesse nível. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia é muito clara. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, a mão poderosa de Deus, o braço estendido de Deus, a Bíblia fala, no tempo certo, na hora certa, ainda que pareça que o time perdeu o campeonato, ainda que pareça que não vai dar tempo, agora vai dar tudo errado. Agora a minha casa, a minha família, o meu casamento, a minha saúde vai descer ladeira abaixo. Deus fala, no tempo certo eu vou exaltar você. A palavra exaltar leva você a entender o seguinte, eu vou colocar você no lugar exato que eu planejei para você, segundo a minha palavra. Um lugar de vitória. Um lugar onde o que eu planejei acontece. Mas 1 Pedro vai evoluir dizendo, lançando sobre ele, olha o caminho. Qual que é o caminho? Qual que é a estrada que eu vou pegar? Qual que é o número do ônibus? Qual que é o endereço no GPS? Quando eu vou ali buscar um Uber, qual que é o endereço que eu vou colocar? Lançando sobre ele. Eu quero ter alguma coisa aqui. Eu vou fazer para você entender. Esse livro está na minha mão. Pra você entender como que a gente opera. Não é fazer. Olha para você ver como é que Deus quer te ensinar. Ele poderia falar assim, olha que ele poderia falar, coloque sobre mim aqui, coloquei. Ó, coloque sobre mim, coloquei. Não, ele faz isso, eu vou fazer para você entender. Ó, lançando sobre ele. Tem velocidade envolvida, lança sobre ele. Toda a ansiedade, todos os seus cuidados, toda a incapacidade de resolver por você sozinha essa situação. De acessar, lança sobre ele toda a sua incapacidade natural de acessar tudo aquilo que ele planejou dentro do seu casamento, aí no seu trabalho, na profissão que você exerce, na sua capacidade de trazer recurso financeiro. Lança sobre ele, algumas versões vão dizer, lança o seu cuidado, lança o seu cuidado, lança a sua tentativa de resolver, lança, faz isso aqui, ó, lança sobre ele. Toda a sua tentativa de resolver, toda a sua tentativa de conseguir. Ele diz mais, porque eu estou cuidando de você. Ainda que não pareça, eu estou cuidando de você. Ainda que hoje, tudo que você orou, perseverou e planejou, parece que não está acontecendo. Ouça, deixa essa voz ser latente do seu coração. Deixa ser latente, sabe aquilo que vai ecoando, ecoando, ecoando. Eu estou cuidando de você. Meninas, algo que eu estou aprendendo. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Só descansa, só confia.
Mas eu estou falando isso aqui para pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu estou falando isso aqui para você que é filha de Deus. Eu estou falando isso aqui para você que já fez de Jesus Senhor e Salvador. Eu estou falando isso aqui para você que faz do Senhor a sua primazia. Eu estou falando isso aqui para você que assim como você pega, agora eu vou ter que pegar porque eu esqueci, peraí. Aqui, ó, a canequinha. Pra você que tá aí tomando o seu café da manhã. Quando você tomar o café, eu quero te ensinar uma estratégia poderosa. Você tomou o seu café da manhã. Toma o café, a canequinha. O amor nunca falha. Toma o seu café da manhã, mas pensa assim, eu já me alimentei espiritualmente hoje? Eu tô falando pra você que quando pegar o pratinho de comida, aquela comidinha gostosa, pensa assim, eu já me alimentei hoje? Eu tô falando pra você que quando pegar o seu pratinho ali da tarde, o seu cafezinho e tomar, você pensa assim, eu já me alimentei hoje? Porque se você negociar sua nutrição espiritual, negociar sua velha vida, negociar sua comunhão do Espírito, negociar sua comunhão com o corpo, você precisa entender isso, você precisa considerar, você precisa purificar sua consciência de toda mentalidade errada. A igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho um braço, se eu arrancar ele daqui, se eu desconectar ele daqui, se eu não der um jeito hoje, você percebe que às vezes você arruma uma dor no braço, uma dor que às vezes você pega um peso, você arruma uma dor no braço, acabou. Aqui, o negócio não funciona mais como deveria funcionar. Você é esse braço, esse membro do corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando eu me conecto nesse braço e não negocio essa conexão, mas entendo que eu preciso, esse braço precisa desse corpo para se mover e eu preciso do corpo de Cristo para poder desfrutar de maneira abundante tudo que Deus planejou. E o corpo de Cristo é a igreja. E eu não negocio essa comunhão do Espírito. E eu não negocio essa comunhão de fé. E eu não negocio essa comunhão de crer a mesma coisa. Eu posso ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eu posso escolher não fazer nada quando eu não sei o que fazer. Porque a Bíblia diz, lança sobre ele o seu cuidado, porque ele tem cuidado de você. Então, se você está orando, se você está se alimentando, se você está conectada ao corpo, se você considera suas necessidades espirituais e nesse momento não sabe o que fazer, lança sobre ele o seu cuidado, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Ele é bom em cuidar. Eu não sei como é que você cuida dos seus filhos, mas eu acredito que aqui quem tem filho cuida bem. Se você tem até um cachorrinho, eu acredito que você cuida bem do seu cachorrinho. Olhando para você, eu quero dizer, imagina como que Deus cuida de você. Mas sabe o que você precisa fazer? Se humilhar. Se humilha hoje. E eu quero dizer pra você que tá aí pensando, ai, hoje eu vou tirar o dia e vou pro quarto e vou chorar, e vou deitar e vou falar e vou me humilhar, e falar, Senhor, eu me humilho diante da tua presença. Senhor, seu devocional, seu momento na presença ali com o Senhor é inegociável. Mas eu quero dizer, sabe o que é se humilhar? É você todos os dias, diante de qualquer circunstância, diante da porta aberta, mas também da porta fechada. E muitas vezes, não se engane, principalmente da porta aberta, porque a porta aberta, as bênçãos operando de maneira sobrenatural, às vezes vão me enganar você e tentar no cinzinho soberbecer, pensar de si mais do que convém e começar a andar de maneira independente. Cuidado! Quando a resposta chegar, quando a bênção chegar, quando tudo aquilo que você creu começar a acontecer. Eu quero te despertar. A gente tem tendência que se não vigiar, a gente começa a ensoberbecer. Começa a pensar mais de si do que convém. E sabe o que a gente começa a fazer? Andar independente. Aqui, a oração, esse momento aqui que você está dedicando ao Senhor, sabe o que ela te faz? Dependente do Senhor.
Sabe o que você está fazendo aqui? Você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Quando você para 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para poder ouvir algo que Deus quer falar com você, você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que você está falando? Senhor, eu estou me humilhando debaixo da sua potente mão. Se humilhar é entrar debaixo, reconhecer, se submeter e falar: Deus, sem o Senhor eu não sou nada. Se o Senhor não me guiar, eu não sei por onde que eu vou ficar perdida. Senhor, se o Senhor não me conduzir, eu vou perecer. Olha o que o salmista Davi dizia, e a maneira como Deus quer guiar mim e você através do seu Espírito. Olha como é que ele fala. Senhor, me guia. Ele falava assim, olha, guiar-te-ei e instruir-te-ei no caminho em que você deve andar. E à sombra de minhas vistas eu vou te dar conselho. Sabe o que é a sombra de minhas vistas? É olhando nos olhos. Pode pegar lá. Olha como é que Deus quer te guiar. Ele fala, eu quero te guiar, eu quero te instruir, vou te mostrar o caminho, não vou deixar você ser enganado. Mas é a sombra de minhas vistas. Sombra de minhas vistas é olhando nos olhos. É assim que Deus quer fazer. Sabe o que você está fazendo aqui parado nessa live? Olhando nos olhos. E falando, Senhor, então, eu quero saber por qual caminho eu quero andar. Não é assim, não, ó. Ah, Senhor, então, que hora que é? Como é que é? Não é. É olhando nos olhos. Dificilmente você vai conseguir olhar nos olhos de alguém sem parar para olhar. É assim que Deus quer fazer com você. Humilhar é parar e olhar nos olhos e falar, Senhor, se o Senhor não me instruir hoje, se o Senhor não me aconselhar hoje, se o Senhor não me mostrar o caminho hoje, eu não sei por qual caminho andar. É falar, Senhor, eu não consigo. Humilhar é, eu não consigo fazer nada de mim mesmo. Espírito Santo, me conduz nesse dia. Senhor, quando eu olho para esse trabalho, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer para monetizar, para trazer recurso, eu fiz. Daqui para frente, eu não sei mais o que fazer. É humilhar. É falar, Senhor, quando eu olho para esse casamento, eu já orei tanto, Jesus. Eu já fiz tantas coisas, mas parece que eu não sei mais por onde ir. É reconhecer e falar, Senhor, eu me humilho. Eu me humilho debaixo da sua palavra. Eu reconheço que o Senhor é bom e é um bom pai para cuidar de mim. Quando você olha para os seus filhos e fala, Senhor, eu já orei tanto. Deus, tudo que eu podia fazer para declarar, mas eu não sei mais o que fazer. Pai, eu reconheço que o Senhor é um bom pai para cuidar de mim, para continuar me instruindo, me levando a resistir pela fé, a não negociar. E eu lanço sobre o Senhor nessa manhã. Eu entrego tudo, toda a minha tentativa de sozinha resolver tudo que eu preciso resolver, mas eu lanço sobre o Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que o Senhor é um bom pai. Eu quero levar você nessa manhã. Se humilhe. Se humilhar é na hora que a dúvida vier no seu coração, você vai falar assim, olha, Satanás e seus demônios, aparta-te de mim. Quando Pedro chegou para Jesus e falou com ele assim, Senhor, o Senhor não vai ser crucificado. Eu não vou deixar o Senhor ser crucificado. Jesus falou com Pedro assim, ó, aparta de mim, Satanás. Quando o diabo tentar lançar sobre você dúvida sobre a bondade de Deus, sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre a sua saúde, você é curada. Ainda que as enfermidades tentem resistir você nesse dia, tem cura de Deus dentro da vida de Deus, operando dentro de você para curar você hoje. Não é amanhã, é hoje. Mas você precisa lançar sobre o Senhor o seu cuidado. Lançar sobre o Senhor. A Bíblia diz que nós ainda andamos num corpo de carne. E nesse corpo de carne, eu e você temos uma memória. Nós temos ali um GPS, uma maneira de pensar sobre tudo. Mas essa não é o local que você vai buscar conselho para resolver seus conflitos. Você vai buscar na mente de Cristo. Você vai buscar na vida de Deus, que Efésios diz que hoje opera dentro de você, porque Deus te deu juntamente com Cristo. É nesse lugar que você vai buscar todo o conselho, a instrução e a orientação para resolver tudo que você precisa.
Então, se tem algo que eu quero deixar latente sobre o seu coração nessa manhã, se humilha. Se humilha. Deus te resgatou de um passado, de uma velha vida, aonde eu e você estávamos fracassadas em delitos, em pecados, em condenações, numa pancada de coisa errada que a gente fez, mas não foi para viver uma vida de morte, foi para viver vida juntamente com Ele, amalgamada. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Reforçando esse amalgamar entre você e o Espírito Santo de Deus. Para quê? Olha o que a Bíblia diz. Para que com Cristo, através de Cristo, você seja salva. Eu quero dizer para você, o salvo é sozo e é soteria. Soteria é a salvação que vai acontecendo diariamente. Sozo é a salvação que arrancou você do inferno. Hoje tem soteria disponível para você, para salvar sua casa, salvar seu casamento, salvar sua vida financeira, salvar sua saúde. Mas o soteria acontece por aquilo que eu digo. Então, nesse dia, use a sua boca para dizer: Senhor, eu lanço sobre o Senhor todo o meu cuidado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu lanço minha capacidade de resolver qualquer coisa a meu respeito. Eu lanço minha capacidade de resolver todos os meus conflitos familiares. Eu lanço toda a minha tentativa de sozinha tentar vencer essa batalha. Porque eu recebo e creio pela fé agora que essa vida que eu recebi, Jesus morando dentro de mim, vai me instruir, vai me capacitar e vai me orientar para todas as coisas. Eu me humilho debaixo da potente mão do Senhor. Não é uma mão que está fechada. Não é um braço que está encolhido. Não é um Deus que está mudo. Não é um Deus que está surdo. É um Deus que é poderoso e tem um braço forte para se mover em meu favor. Está com a mão aberta para me abençoar. Deus está com a mão aberta para te abençoar. Persevere em crer e confiar no Senhor. Eu queria deixar isso sobre o seu coração nessa manhã. Orar com você e levar você nesse dia a descansar pela fé. Descansa pela fé. Mas se lembre, se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque Ele quer exaltar você, colocar você exatamente no lugar que a palavra de Deus te garante. Esse lugar que você está querendo, declarando e almejando. Ele quer colocar você lá. Se humilha. Coloca debaixo. Fala: Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Lança sobre Ele o seu cuidado. Lança toda a ansiedade, todos os seus medos, tudo aquilo que tenta nesse dia te assolar. Lança sobre Ele, porque Ele é um bom Pai. Ele tem cuidado de você e vai cuidar ainda mais de uma maneira incrível. Mas se lembre, todas essas instruções e esses conselhos que o Espírito Santo quer dar a você, como filha de Deus, guiando você, vai ser olhando nos seus olhos. Não negocia a comunhão. Não negocia o relacionamento. Não negocia o corpo de Cristo. Não negocia as suas disciplinas espirituais. Você tem filho, se você largar ele dentro dessa casa aí hoje o dia inteiro, você sabe que ele não vai tomar banho, não vai comer, não vai para a escola, ele não vai estudar, ele não vai escovar os dentes, ele não vai estudar para a prova. Ele não vai levar o lixo lá fora. Seus filhos não vão fazer isso. As disciplinas espirituais são exatamente para isso. É isso que você precisa entender. Deus não quer deixar você sozinho dentro de uma casa, sem escovar seus dentes, tomar seu banho, almoçar, tomar suas vitaminas, ir para a escola, estudar e fazer a prova. Deus não quer fazer isso com você. Para isso, Ele criou suas disciplinas espirituais. Quando você para aqui para ouvir a palavra de Deus, você está cumprindo suas disciplinas espirituais. Quando você separa um tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer o seu devocional, para estar na comunhão do corpo de Cristo, é para que você não fique largado dentro de um plano satânico para destruir você. Mas o amor de Deus e esse cuidado é para preservar você. E eu quero orar com você nessa manhã. Levanta a sua mãozinha, algumas acenaram aqui. Levanta a sua mãozinha aí, faz um comentáriozinho com a mão. Levanta a sua mãozinha, porque agora eu vou orar junto com você. Pode colocar a mãozinha aí no comentário. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, debaixo da unção da palavra de Deus. A Bíblia diz que tem uma unção, que ela é como um boi selvagem, a velocidade, a capacidade, o vigor, e vai destruindo
todo jugo de escravidão sobre nós. Eu quero declarar que a unção da palavra de Deus que foi liberada nessa manhã, Efésios capítulo 2, do 4 ao 5, uma misericórdia sobrenatural, um amor incrível, me tira de um passado deprimente, me dá vida juntamente com Cristo e pela graça me leva a viver todas as promessas de Deus. Eu quero declarar que a unção de Deus, quando eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, crendo que vai chegar o tempo certo, não vai falhar, não vai passar da hora. Ele vai me colocar no plano dele, aonde ele planejou. Por isso, nesse dia, tem uma unção quando eu decido lançar sobre ele meus cuidados, minhas ansiedades, meus medos, sabendo que ele cuida de mim. Eu declaro essa unção dessa palavra, desses textos que nós mencionamos, quebrando, destruindo, anulando todo jugo de escravidão sobre a vida de cada mulher que está nessa transmissão e cada uma daquelas que vão ouvir agora. Todo jugo de escravidão sendo destruído pela unção de Deus. Eu declaro agora fé chegando no coração dessas mulheres. Fé chegando. A Bíblia diz que antes precisava do Velho Testamento para operar, mas agora a fé chegou. Eu declaro fé chegando para avançar, fé chegando para correr, fé chegando para crer, fé chegando para não duvidar, fé chegando para descansar. Nessa manhã, aquela que precisa de cura, receba. Aquela que precisa de restauração, receba. Aquela que precisa de reconciliação, receba nessa manhã. Aquela que precisa de uma intervenção sobre sua vida conjugal, receba nessa manhã. Aquela que precisa de provisão financeira para pagar suas contas e resolver todas as suas despesas, receba nessa manhã. Aquela que precisa de paz, receba. Aquela que precisa de refrigério na alma, receba nessa manhã. Eu quero declarar que nessa manhã chegou no seu coração, pela fé, instrução para que aquilo que Deus planejou aconteça. Eu quero te desejar um dia abençoado, debaixo da graça do Senhor, crendo em todo o tempo, não duvidando e não negociando sua confissão. Amanhã, no seu devocional, você precisa entender. Nessa manhã, nesses dias, você recebeu um depósito, mas amanhã você vai escrever confissões. Então, eu quero te ensinar aqui. Como serão essas confissões? Por causa do grande amor com que Deus me amou, eu sou curada. Por causa do grande amor com que Deus me amou, eu posso desfrutar de provisão financeira. Por causa da vida que Deus me deu juntamente com Cristo, eu posso nesse dia crer que Deus cuida dos meus filhos. Escreva as confissões, confesse, use sua boca para murmurar sobre elas e descanse na graça de Deus. Não queria sair, mas eu preciso sair. Um beijo no coração de vocês, um coraçãozinho, um dia abençoado. Quem puder tirar um print, tira um print aí, posta no seu Instagram, um coraçãozinho. Tira um print, posta no seu Instagram, marca lá o perfil das mulheres de influência, tá? E coloca o link da live. Eu vou colocar o link, vou baixar essa live agora pro YouTube. Você pega o link lá no YouTube, posta no seu Instagram, divulga. Quem sabe tem gente que vai ser abençoada a partir dela. Amém? Beijo, amo vocês. E amanhã não se esqueça de fazer o seu devocional. E domingo, nós terminamos no domingo. Paz sobre o seu coração.